Hoje, o Tempestade em Guerra falará do Dai Nippon Tekkō-Korikugun. Quais são suas funções, suas patentes e o que tudo isso representou na Segunda Guerra Mundial. O Nitohira era um soldado de segunda classe. Alguns apelidos foram colocados pelos veteranos, como Shinhei, no caso recruta, Kusa, que significa erva, ou Gomi, que é lixo, ou até mesmo Bakayaro, que era o comprimento padrão. Havia também o Taibatsu, uma punição corporal diária e violenta, com soco no rosto, tapa com chinelo de madeira, bastão de bambu nas costas e ajoelhar em cima ou até mesmo pedras por horas. Qualquer erro, como falar alto, andar devagar, olhar nos olhos de superior, poderia significar espancamento coletivo. Tinham trabalhos também humilhantes, como limpar latrinas com as mãos, carregar água para todos, lavar roupa dos superiores, ser saco de pancada nos treinos de baioneta. Se houvesse roubo de comida, o que era rotina, os veteranos como o Itotaira, Jotodaira e Gocho tiravam a melhor parte da ração dos Nitohira. Muitos passavam fome, mesmo quando ainda havia comida na unidade. No caso do uniforme, ele era usado, e muitas vezes de algum morto. Eles usavam rifle tipo 38 ou tipo 99. Porém, nos primeiros meses, muitas vezes sem munição real, até porque eles treinavam com bambu. A mochila quase vazia, com um cobertor fino, um par de gueta, que significa tamanco de madeira, no caso quebrado, e um cantil rachado. No final da Segunda Guerra Mundial, de 1944 a 1945, muitos Nitohira chegavam nas ilhas sem rifle nenhum, ou seja, sem fuzil. Recebiam só uma baioneta ou uma granada e até mesmo ordem de pegar arma de algum morto. Em resumo, ser um Nitohira no Exército Imperial Japonês de 1943 a 1945 era viver como um escravo espancado, mal alimentado e descartável, com a única esperança de sobreviver tempo suficiente para virar Itohira e começar a bater nos próximos recrutas. O Itotaira era o soldado de primeira classe. Era um cargo extremamente difícil, brutal e, na maioria dos casos, uma vida curta. Era o posto que a grande maioria dos recrutas alcançava depois de alguns meses de serviço. A sua idade era de 20 a 25 anos, um treinamento básico de 3 a 6 meses, no final da guerra muitas vezes só de 1 a 2 meses. O Taibatsu era uma rotina. Os oficiais e veteranos batiam com cintos, bastões de bambu ou punhos por qualquer erro. Muitos Itotaira lembravam de serem espancados até desmaiar. Na hierarquia, o Itotaira era o degrau mais baixo, até os superiores. Jotodaira e Gocho podiam bater nele legalmente. O seu uniforme era um tipo 98 ou tipo 3, que era o mais simples em 1943. Muitas das vezes era rasgado e remendado. O armamento era um rifle tipo 99 Arizaka, de 7,7 mm. E no final da guerra, o tipo 38 era o mais antigo e o mais utilizado. Eles usavam baioneta tipo 30, quase nunca tiravam, pois era um símbolo de honra. Usavam um cantil, uma máscara antigás, mochila de lona com 1 a 2 mudas de roupa. No final de 1944 até 1945, muitos Itotaira receberam apenas uma granada tipo 97. E até mesmo ordem de morrer com ela num ataque suicida. O seu lema era morrer pelo imperador, é honra, sobreviver é desonra. Havia cartas censuradas, pois era proibido escrever sobre fome, doenças ou derrotas. Houve vários suicídios incentivados, como em Saipan e Okinawa. Muitos Itotaira eram ordenados a se matar com granada para não se renderem. Muitos acreditavam até 1944
ou até mesmo 1945, que o Japão ainda estava ganhando. Em resumo, para um Ito Taira, era comum no exército imperial japonês de 1943 a 1945 uma vida com fome, doença, espancamento constante, medo e, na grande maioria dos casos, uma morte anônima em algum atol ou selva do Pacífico. O Jyoto Daira era um soldado superior, podendo ser comparado a um cabo de segunda classe. Ele já não era mais o saco de pancadas oficial da companhia. Na verdade, ele começava a fazer parte do grupo que batia. Normalmente, esse posto era alcançado depois de 1 ano e meio a 3 anos de serviço. No final da guerra, podia ser de 8 a 12 meses por causa das baixas. A sua insígnia era uma estrela amarela ou vermelha no final da guerra no colarinho. Era o veterano júnior da seção ou esquadrão. Normalmente, ele era colocado na frente da seção nos ataques, que era uma posição bem perigosa, mas já tinha experiência e sabia se proteger. Bem maior que dos praças novos, muitos Jyoto Daira, que estavam desde 1941 a 1942, sobreviveram até 1945, se não fossem mandados, é claro, a um ataque suicida. Eles eram conhecidos pelos mais novos como Senpai, pois tinha voz nas decisões pequenas do esquadrão. Ou seja, um exemplo de quem ele mandava para ser sentinela. Em resumo, um Jyoto Daira era o primeiro nível em que o soldado japonês começava a ter algum privilégio e alguma chance real de sobreviver à guerra. Não era luxo, mas comparado aos problemas que as patentes anteriores obtinham, era quase uma vida boa dentro do contexto do exército imperial japonês. O Gocho era o cabo de primeira classe no exército imperial japonês. Ele era o primeiro degrau em que o soldado realmente começava a ser tratado como um ser humano. E o mais importante, começava a ter poder real sobre a vida e a morte dos outros. A sua insígnia era uma barra amarela, ou até mesmo vermelha, como foi dito anteriormente, no colarinho. Normalmente, alcançava esse cargo depois de 2 a 4 anos de serviço. Em 1944 a 1945, podia ser de 12 a 18 meses por causa das baixas. Ele comandava um PAN, ou seja, um grupo de 10 a 14 soldados, equivalente a um esquadrão americano. Ele tinha autoridade quase absoluta sobre seus homens. Ele podia bater, tirar comida, mandar para missões suicidas ou de sentinela perigosa. Nas punições, praticamente nunca apanhava, só se ofendesse diretamente um oficial. Ele também distribuía os tapas e os pontapés nos soldados. Não havia trabalho pesado, pois mandava os Jyoto Daira e os Ito Taira para fazerem tudo, como cavar trincheira, carregar munição e limpar latrina. Eles eram chamados de Gocho-san pelos praças e tratados com respeito pelos mais novos. Tinha voz ativa nas reuniões de suboficiais. A sua sobrevivência em comparação com praças em muitas unidades do Pacífico era que os únicos que voltaram vivos em 1945 eram Gocho, ou até mesmo oficiais. Em 1944 a 1945, quando a comida acabava, o Gocho era quem decidia quem comia e quem passava fome. Em casos extremos, como em Nova Guiné e Filipinas, alguns Gocho executavam praças mais fracos para economizar arroz. Ser Gocho no Exército Imperial Japonês, de 1944 a 1945, era poder de vida sobre 10 a 14 homens. Ele comia primeiro, dormia bem e sobrevivia muito mais. Tudo isso enquanto ainda arriscava a vida em ataques suicidas, mas com muito mais chance de sair vivo do que qualquer praça. O Gunso era o 3º sargento do Exército Imperial Japonês. Ele era o verdadeiro dono da companhia de infantaria. Ele alcançava esse cargo após 3 a 6 anos de serviço. Em 1944 a 1945 podia ser de 18 a 24 meses. A sua insígnia era 2 barras amarelas ou vermelhas. Ele comandava um Shotai, ou seja, um pelotão de 40 a 60 homens. Só obedeceu ao oficial do pelotão, no caso um tenente, um primeiro ou segundo tenente. Ele podia bater em qualquer praça da companhia sem dar satisfação.
Muitos gunso carregavam um shinai, ou seja, um bastão de bambu, o tempo todo exatamente para isso. Ele mal tinha trabalho, só dava ordens. Em combate ia no ataque, mas normalmente ficava na segunda linha, empurrando os gocho e os praças para frente, pois sabia se proteger muito melhor. A sua sobrevivência foi extremamente alta em quase todas as unidades destruídas no Pacífico, como Guadalcanal, Saipan, Leyte e Okinawa. Os únicos que voltaram vivos se tornaram prisioneiros. Eles decidiam quem fazia uma patrulha suicida ou ataque banzai. Executavam pessoalmente soldados acusados de covardia ou roubo. Em 1944 e 1945, quando não havia mais comida, era quem autorizava ou fazia o canibalismo de mortes para alimentar a tropa. O apelido dele era conhecido como Gunso-sama, ou seja, o rei do pelotão ou até mesmo demônio. Ser um Gunso no exército imperial japonês de 1944 a 1945 era ser praticamente um pequeno senhor feudal dentro da companhia, pois ele comia bem, dormia bem, batia em quem quisesse, decidia quem vivia e quem morria, e na grande maioria dos casos era um dos pouquíssimos que tinha chance real de sobreviver à guerra. O Socho era o sargento-mor do exército imperial japonês. Ele era o suboficial mais alto entre os praças. Era como se fosse um rei absoluto da companhia de infantaria, de 150 a 200 homens. No exército, ele era a pessoa mais temida e respeitada depois do comandante da companhia, no caso um capitão. O tempo de serviço desse cargo era de 6 a 12 anos de serviço. De 1944 a 1945, de 3 a 5 anos. Muitos Guncho viravam Socho muito rápido por causa das mortes. A sua insígnia era 3 barras mais a estrela dourada no colarinho. Ele era o verdadeiro chefe operacional da companhia. O capitão dava ordens gerais, mas quem fazia tudo acontecer era o Socho. Ele podia bater em qualquer praça, Gocho ou Guncho, sem dar satisfação. Até mesmo os oficiais jovens, como os tenentes, recém-saídos da academia, que tinham até mesmo medo dele. Seu apelido era conhecido como O Socho, o grande Socho, ou seja, o velho, o demônio da companhia. Ele falava em tom de brincadeira, mas com medo real. Em combate, ele raramente ficava na primeira linha. Ficava ao lado do capitão, coordenando os pelotões. Só entrava no ataque se fosse um ataque final. A sobrevivência era altíssima. Em quase todas as companhias destruídas no Pacífico, o Monetomo estava entre os últimos, junto com o capitão e o porta-bandeira. Ele decidia quem ia para a patrulha suicida, executava pessoalmente os desertores ou quem achava fraco. Em 1945, muitos Socho mataram praças doentes para economizar comida e distribuíam a carne entre os mais fortes. Ser Socho no exército imperial japonês de 1944 a 1945 era ser um tirano absoluto de 150 a 200 homens. Ele comia como oficial, batia em quem quisesse, decidia quem vivia ou morria, e quase sempre era um dos poucos que saía vivo. Um Soi era equivalente a segundo-tenente no exército imperial japonês. Esse cargo era muito duro e perigoso do que de outros oficiais da mesma patente em outros exércitos da época. Apesar de ser um oficial subalterno, ele vivia em rotina extremamente rígida, com pressões psicológicas enormes e forte doutrinação militar. Era o posto mais baixo de oficial. Geralmente era um jovem de 20 a 24 anos, formado na Escola de Cadetes do Exército, também conhecida como Shigangako, ou escolas preparatórias como o Rikugun Yonegako, que eram escolas militares juvenis. Um Soi normalmente comandava um pelotão de infantaria com cerca de 40 a 50 homens, ou uma pequena seção em unidade de artilharia, engenharia ou tanques. Suas responsabilidades consistiam em liderar ataques frontais, manter a disciplina rígida entre os soldados, realizar inspeções, treinar recrutas e supervisionar punições, e até mesmo escrever relatórios diários e enviar registros ao seu comandante de companhia. Um Soi deveria liderar os ataques na frente do pelotão, com a arma na mão.
As baixas entre oficiais subalternos eram extremamente altas. Recuar sem ordem era punição severa, às vezes até mesmo execução sumária. Em resumo, a sua vida era curta, dura, disciplinada e extremamente exigente, tanto física quanto mentalmente. O Chui era o primeiro tenente do exército imperial japonês. Ele era oficial subalterno de nível intermediário acima dos Soi e abaixo dos capitães, acima do segundo tenente e abaixo do capitão. A sua vida era muito rígida e disciplinada. Ele seguia a mesma cultura de obediência absoluta, disciplina severa e código militar baseado no Bushido. Era o responsável por treinar e disciplinar seus subordinados. A partir de 1943 a 1945, devido às enormes perdas, muitos jovens de 19 a 23 anos eram promovidos a Soi, com apenas 6 a 12 meses de treinamento acelerado. Ele geralmente comandava uma companhia substituta, ou era o segundo em comando de uma companhia de infantaria. Ele supervisionava vários Soi e seus pelotões. Era esperado dele que tivesse maturidade e conduta exemplar. Ele era cobrado para manter a moral, a logística, o treinamento e a disciplina da unidade. Mesmo sendo de patentes mais altas que os Soi, ainda lutava muito próximo da linha de frente e frequentemente liderava ataques e coordenava a movimentação dos pelotões. Como oficial, ele era um alvo prioritário. A vida média de um Chui no Pacífico podia ser de alguns meses, dependendo da campanha. Um Chui no exército imperial japonês era quase sinônimo de morte certa em curto prazo, com fome, doença, pressão psicológica insana e obrigação moral de morrer muito bem. Ou seja, sem desonrar a unidade ou o imperador. Um Kiai era o oficial que mais sofria na guerra inteira. Ele era o capitão e estava perto demais dos soldados para ter qualquer privilégio real. Ele era o dono de 130 a 180 vidas e quase sempre morria com elas. A Idade Média dependia, como no caso da China, de 1937 a 1941, de 26 a 32 anos. Formado na academia, e a expectativa de vida era muito alta. De 1942 a 1943 no Sudeste Asiático, de 27 a 34 anos, no qual ele fazia uma academia ou reserva universitária. A expectativa de vida no fronte era média. E de 1945 a 1945 no Pacífico, de 23 a 29 anos, com curso acelerado de 6 a 12 meses. E a expectativa de vida era de 2 semanas a 3 meses. O dia a dia de um capitão era de acordar às 4 ou 5 horas da manhã, se ainda tivesse força. Contava com os homens vivos. Dividia de 1 a 2 quilos de arroz podre ou raízes para 80 a 120 soldados. Recebia a ordem do batalhão com ataque noturno às 2 horas da manhã, ou de defender até o último homem. Passava o dia cavando buracos, carregando feridos, enterrando mortos ou escrevendo cartas de despedida das famílias dos soldados. À noite ele marchava na frente do pelotão com a espada na mão, ou ficava no posto de comando da companhia, em um buraco de 2 por 3 metros. Dormia de 2 a 3 horas por noite, se pudesse dormir. Os últimos dias desse cargo era de uma companhia reduzida a 20 a 40 homens. Chegava a ordem final do batalhão, que era ataque ao amanhecer, ou morte honrosa na posição. Muitos deles reuniam sobreviventes à noite, liam uma última mensagem do imperador e distribuíam as últimas granadas. Bebiam água ou saquê quente, se ainda tivessem. E na manhã seguinte marchavam na frente com a bandeira da companhia ou explodiam-se com homens dentro da caverna. Em resumo, ser um Kiai era ter 25 a 30 anos, mandar 150 japoneses morrerem de fome em ataques inúteis, comer a mesma porcaria ou nada, dormir no mesmo buraco e morrer quase sempre antes deles, ou explodindo-se com eles quando não aguentavam mais ver. Dos postos de combate foi o que teve a combinação mais cruel de responsabilidade, com um sofrimento real e absoluta falta de esperança. Um Shosa era o posto mais crítico e mais trágico do exército imperial japonês na fase final da guerra. Ele era o major e comandava um batalhão, os Daitai, de 700 a 1.100 homens.
no caso de 3 a 4 companhias. Ele era o último oficial que ainda tomava decisões reais no terreno. A idade média era de 38 a 45 anos. Quase todos eram formados na Academia do Exército, no curso longo, entre 1920 e 1930. Os veteranos, muitos já tinham 7 a 10 anos de guerra. A partir de 1944, praticamente nenhum Xhosa novo era nomeado. O posto só era preenchido por promoção de capitães sobreviventes ou por oficiais transferidos de guarnições para a China ou para a Manchúria. Ele era o verdadeiro dono do batalhão, planejava tudo, como defesa, ataque, retirada, distribuição de munição e comida. Recebia ordens absurdas da divisão, como no caso de resistir até o último homem, contra-ataques noturnos sem apoio de artilharia e tinha que transformar em algo executável. Escrevia a última mensagem oficial do batalhão antes do aniquilamento. Sabia exatamente que a guerra estava perdida, mas não podia demonstrar. Era pessoalmente responsável pela morte de 800 a 1000 homens que muitas vezes conhecia pelo nome. Recebia telegramas do quartel-general da divisão ordenando morte honrosa enquanto os generais já fugiam de avião ou navio. Muitos Xhosa queimavam a bandeira do regimento e matavam os portadores de códigos antes do fim para evitar captura. Ser Xhosa no Exército Imperial Japonês de 1944 a 1945 era carregar a responsabilidade de comandar vários homens para uma morte certa, sabendo exatamente que não havia esperança, nem retirada, nem perdão, e ainda assim tinha que manter a disciplina e a honra até o último segundo. O Chiusa era o tenente-coronel do Exército Imperial Japonês. A sua idade consistia de 45 a 54 anos, formados na Rikugun Daigakko, nos anos 1918 a 1928. Tinham carreira longa, quase todos tinham comandado algum batalhão na China ou em Nomonhan. Em 1945 já quase não existia mais promoção para Chiusa. O posto era só preenchido quando o anterior morria ou era promovido a general. Ele era o comandante de regimento de infantaria, de 2.500 a 3.800 homens, muitas vezes menos de 800 em 1945. Ele também podia ser chefe de Estado-Maior de uma divisão Sambocho. Era o último que ainda dormia em algum buraco no chão, comia arroz podre e podia ser morto por um tiro de fuzil comum. Sabia tudo que um Chiui sabia, que a guerra estava perdida, que não viria reforço e que a marinha tinha sido destruída. Mas tinha 3.000 homens sob seu comando direto. Recebia ordens diretas de generais que já estavam embarcando em submarinos ou aviões para fugir. Ele era pessoalmente responsável pela morte de um regimento inteiro e muitas vezes conhecia metade dos soldados pelo nome. Não podia se matar cedo demais, porque seria deserção. Não podia se render cedo demais, pois seria traição. Tinha que esperar o momento honroso, ou seja, quando só restassem 50 homens. Ser Chiusa no Exército Imperial Japonês em 1945 era ser o último homem que ainda comandava tropas reais. Sabia que tudo estava perdido, mas não podia fugir como os generais nem morrer rápido como os capitães, e tinha que conduzir pessoalmente 3.000 japoneses para uma morte inútil, enquanto mantinha a pose de honra absoluta até o último segundo. O Taisa era o coronel comandante do regimento brigadeiro de fato no Exército Imperial Japonês. Ele era o último posto em que o oficial ainda era 100% responsável pela morte real de milhares de homens no terreno, mas já tinha um pé no mundo dos generais. Tinha carro, ordenanças, rádio próprio ou, em alguns casos, a possibilidade concreta de ser evacuado em algum avião ou submarino. Ele era comandante de regimento de infantaria com cerca de 2.000 a 3.800 homens no papel, muitas vezes 400 a 800 homens reais em 1945. Ele era o comandante de brigada mista independente, o Ryakudan, nas Ilhas do Pacífico. Ele era o último oficial que ainda dormia no mesmo solo que seus soldados. Todavia, já tinha uma tenda ou caverna própria com mapa e rádio. Ele sabia que a guerra estava perdida desde 1943 a 1944. Ele recebia ordens diretas do generalato, que era morrer com honra, não deixar a bandeira cair em mãos inimigas. Ele tinha a opção quase única entre os oficiais de campo de ser evacuado para relatar a situação ou continuar a luta em outra ilha. Isso gerou uma cisão brutal.
pois muitos Taisha escolheram morrer com a tropa, ou seja, a maioria. A taxa de sobrevivência entre 1945 e 1945 dependia, pois nas regiões seguras como a China, a Manchúria e o Japão, mais de 90% sobreviveram. No caso do Pacífico e nas Filipinas de 1944 a 1945, cerca de 9 a 12% dos Taisha de unidades de combate sobreviveram, quase todos evacuados por ferimento ou ordem especial. E também tinha as ilhas sem possibilidade de evacuação, como Peleliu, Angaur e Okinawa, que a sobrevivência era praticamente de 0%. Ser Taisha no exército imperial japonês em 1945 era ser o último homem que ainda comandava de verdade milhares de soldados condenados, mas o primeiro que tinha a escolha concreta de morrer com eles ou aceitar uma evacuação humilhante. E a grande maioria escolheu ficar e morrer, porque fugir significava carregar a vergonha para sempre em um país que ainda não tinha se rendido. O Shoso era o major-general do exército imperial japonês. Ele era o primeiro posto em que o oficial deixava de ser carne para canhão e entrava no mundo dos privilegiados. A partir daí, a guerra passava a ser vivida em outra dimensão, com mapas, mensagens cifradas, aviões de evacuação e muitas vezes sobrevivência quase garantida. A sua idade era de 48 a 58 anos, formatura na Rikugun Daigako, entre 1910 a 1922. Quase todos tinham sido adidos militares na Europa ou nos Estados Unidos nos anos 1920 a 1930. Em 1945 já praticamente não havia promoção para Shoso. O posto era só preenchido quando o anterior morria ou era demitido. A taxa de sobrevivência em serviço ativo em agosto de 1945 tinha mais de 92% que sobreviveram à guerra. Nas ilhas onde houve combate até o fim, como Saipan, Peleliu, Iwo Jima e Okinawa, cerca de 60 a 70% dos generais de divisão sobreviveram. Ou eles foram evacuados ou cometeram suicídio com a cerimônia do seppuku. Em resumo, ser um Shoso no final da guerra era pertencer à única categoria de oficial japonês que sabia perfeitamente que tudo estava perdido, tinha poder de salvar a própria vida, quase sempre sobrevivia, e ainda assim ordenava que dezenas de milhares de soldados, capitães e coronéis morressem com honra, enquanto ele embarcava no último avião ou fazia seppuku com sake e testemunhas. Chiujo era o tenente-general do exército imperial japonês. A sua idade consistia dos 52 aos 65 anos. Ele se formava na Rikugun Daigako entre 1905 até 1918. Quase todos tinham sido adidos militares em Berlim, Londres ou Washington. Em 1945 havia apenas cerca de 120 a 140 Chiujo em serviço ativo no exército inteiro, pois ele era um clube fechado. Os dois únicos momentos em que o Chiujo poderia morrer eram um suicídio ritualístico, como escolha pessoal, quase sempre com cerimônia e testemunhas, ou um acidente de avião, que era a causa mais comum de morte de generais japoneses de 1944 a 1945. Dos cerca de 130 Chiujo ativos em agosto de 1945, mais de 97% sobreviveram à guerra. 60% morreram em acidentes de avião, 30% por seppuku e 10% por doença ou assassinato. Ser Chiujo no exército imperial japonês em 1945 era ter o poder absoluto de vida e morte sobre centenas de milhares de soldados, saber com detalhes que a guerra estava perdida desde 1943, de comer bem, dormir na cama e voar de avião particular, e assistir de longe enquanto divisões inteiras eram exterminadas por fome, bombardeios ou ataques suicidas que o próprio general tinha ordenado no dia anterior. O Taisho era o general de exército do exército imperial japonês. Ele estava no topo absoluto da pirâmide militar japonesa. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, apenas 17 homens chegaram a usar as 4 estrelas de Taisho em serviço ativo, sem contar os marechais honorários ou da reserva. Era um mundo tão distante da realidade da tropa que nem dá para comparar com qualquer outro posto. Ser Taisho no exército imperial japonês em 1945 era pertencer a um clube de menos de 20 homens, ter poder de vida e morte sobre milhões de soldados,
E quase todos sobreviveram à guerra com saúde, honra na visão deles e até mesmo conforto. O Gensui era o marechal do exército imperial japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Não era um posto militar normal. Era, na verdade, uma honra vitalícia concedida pelo imperador apenas a generais ou almirantes considerados heróis nacionais. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, de 1937 a 1945, apenas 6 homens vivos usaram esse título no exército. Eles tinham como segurança guarda de honra de um batalhão inteiro, por 24 horas por dia. Todo mundo, até outros generais, faziam reverência profunda ao vê-los. Carros com bandeiras vermelhas de marechal e sirenes. Eles poderiam ter uma relação com o imperador, no caso, uma audiência privada sempre que quisessem. Eles eram os únicos militares que podiam falar diretamente com o Hirohito, sem intermediários. Mesmo o primeiro-ministro às vezes precisava de permissão. Ser Gensui durante a Segunda Guerra Mundial era pertencer a um clube de menos de 6 homens, que viviam em palácios, comiam caviar enquanto soldados rasos comiam couro de cinto em Okinawa, tinham audiência direta com o imperador, e que nem precisavam se matar no final, morrendo de velhice ou doença anos depois. A conclusão que chegamos é que esses homens sofreram muito, todavia se mantiveram firmes nas dificuldades que lhe foram impostas. Outros já nem tanto. No próximo episódio falaremos das patentes da Força Expedicionária Brasileira. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente e compartilhe o conteúdo do canal. Um grande abraço e até a próxima!